Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar então sobre nosso tema, o estar sem Deus e o que gera isso. Né? Estar sem Deus e o que gera isso. E como se encher de Deus. Então, a gente tem falado do nada. A gente tem falado, né, do que nós mesmos, nós somos sem Deus, um nada. E nós devemos nos encher do tudo, né, que é Deus. E esse tudo que é Deus está totalmente, plenamente disposto, porque Ele nos criou para sermos assim, cheios dele, capazes da sua graça, capazes de vivermos unidos a Ele. Como eu disse ontem, é essa a intenção, né? Que nós sejamos governados por Ele, mas na liberdade, sem nenhum medo do Pai. Ao contrário, temos uma única vontade para fazermos tudo juntos. Temos falado disso, né? Bastante. E eu quero que você compreenda quais são as atitudes de uma pessoa, né, que não quer saber de Deus. Ela perde o conhecimento de si mesma, que é justamente perder o conhecimento de si mesma, que é o achar que é alguma coisa sem Deus. Isso é um absurdo, achar que você é alguma coisa sem Deus. Jesus fala que o ser que se acha alguma coisa sem ele se torna um anticristo. E o anticristo é o anticristo, sabe? Quem é Cristo? Cristo é o cúmulo de todo bem, né? E todas as pessoas consideram Jesus como a pessoa mais maravilhosa que já existiu nesse planeta Terra. Até pessoas que não são cristãs sabem que Jesus foi o homem mais bondoso, mais manso e humilde de coração. O homem que mais fez o bem, que curou milhares de pessoas. Não foi poucas pessoas. Ele curava vários, uma multidão inteira. Alimentou as pessoas, né? Muitos e muitos que estavam ali com fome e dando com saciedade. Eles podiam, né, levar para casa o pão ainda. Então, esse é o nosso Deus, que em Jesus se encarnou com uma pura misericórdia. E ele fala isso para Nicodemos. Gente, a conversa de Jesus com Nicodemos na Maria Valtorta é a coisa mais maravilhosa do mundo. E perder esse conhecimento, o que vai gerar no homem? Aí o Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem renascer, sendo já adulto? Uma vez posto para fora do ventre materno, o homem jamais pode reentrar nele. Estarás talvez te referindo à reencarnação, na qual creem tantos pagãos? Mas não é possível que penses nisso. Além disso, não seria um reentrar no ventre, mas o reencarnar-se depois deste tempo. Portanto, não agora. Como? Então, Jesus, ele é a resposta.
Ele é a resposta para todas as nossas perguntas. E aquele que não quer a resposta, aquele que não quer a verdade, vai ser sem essa verdade e vai se tornar um anticristo. E Jesus responde para ele: não há mais do que uma existência da carne sobre a terra e uma vida eterna do espírito depois da terra. Eu não estou falando de carne nem de sangue, mas do espírito imortal, o qual por duas coisas renasce para a verdadeira vida, pela água e pelo espírito. Mas o maior é o espírito, sem o qual a água não é senão um símbolo. Quem se limpou com a água deve purificar-se depois com o espírito, e com ele acender-se e brilhar, se quiser viver no seio de Deus aqui na terra e no reino eterno. Porque o que é gerado da carne continua sendo carne, e com ela morre depois de tê-la servido em seus apetites e pecados. Mas o que é gerado pelo Espírito é Espírito, e vive voltando ao Espírito gerador, depois de haver educado até a idade perfeita o próprio Espírito. O reino dos céus não será habitado senão por seres que chegaram à idade espiritual perfeita. Não fiques, portanto, maravilhado se digo que é preciso que nasças de novo. Estes é que souberam renascer. O jovem matou a carne e fez renascer o espírito, pondo o seu eu sobre a fogueira do amor. Tudo o que era matéria se queimou. Das cinzas, eis que surge uma nova flor espiritual. Maravilhoso elianto, que sabe voltar-se para o sol eterno. O velho pôs o machado na meditação honesta aos pés de seu velho pensamento e desarraigou a velha planta, deixando só a renovação da boa vontade, do qual fez nascer o seu novo pensamento. Agora ele ama a Deus com o espírito novo e o vê. Então é o que a gente está buscando aqui. O que nós estamos fazendo aqui, meditando sobre esse nada, sobre esse esvaziar, esse encher de Deus, é justamente isso que Jesus falou. O jovem matou a carne e fez renascer o espírito. Ele deve estar falando de algum jovem que ele salvou, que ele, né, ressuscitou. Alguém que ele está falando aqui. Deixa eu ver quem é. O rapazinho, quase analfabeto. E que lhe coloca, vamos ver aqui, por mim, Senhor, estou no tormento aqui, estou numa tempestade, ventos contrários e contrárias vozes. Por que será que em mim, um homem maduro, né, Nicodemos, não existe aquela pacífica certeza que existe nesse rapazinho, quase analfabeto, e que lhe coloca no rosto esse sorriso feliz, essa luz nos olhos e esse sol no coração? Como é que crês tu, João? Ah, tá falando de João, o apóstolo João. Como é que crês tu, João, para estares tão firme? Ensina-me, filho, teu segredo, pelo qual soubeste ver e compreender o Messias em Jesus Nazareno. Tá falando de João, né? Aí João falou, amando, meditando. Eu também amo e medito, e ainda não tenho certeza. Eu vou te dizer o verdadeiro segredo. Estes souberam nascer novamente com o espírito novo, livre de todas as cadeias, virgem de toda a ideia. Gente, é isso que nós fizemos. É isso que nós realizamos para construir o nada. É isso aí, olha. Para poder Jesus ter o nada que ele queria, nós fomos como João. Fomos amando e meditando. Nós soubemos junto com Jesus, em Jesus, por Jesus, né? Nascermos novamente com um espírito novo, livre de todas as cadeias, virgem de todas as ideias. Nós nos esvaziamos das nossas opiniões humanas, né? Das nossas vontades humanas. É isso que nós fizemos. E ele falou, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, nem crer no seu rei. E aí ele fala esse rapazinho soube renascer, matou a carne e fez renascer o espírito, pondo o seu eu, que é o que nós fizemos, sobre a fogueira do amor. Tudo o que era matéria se queimou. Das cinzas, eis que surge uma nova flor espiritual, que é a imagem que nós colocamos no nosso, né, cartaz, né,
uma florzinha espiritual, um raminho espiritual, maravilhoso, Elianto, que sabe voltar-se ao sol eterno, que é Jesus, né, Jesus. E o sol, a imagem do sol, foi tudo que, né, a imagem que Jesus pediu pra gente, né, que Jesus deu na minha mente para poder construir esse cartaz, que a gente colocou essa imagem, né, na inteligência artificial e fizemos o nosso cartaz. Olha só, Jesus falando na Valtorta, no capítulo 116, né, do Evangelho de Maria Valtorta, falando com Nicodemos. O velho pôs o machado da meditação honesta aos pés de seu velho pensamento, né, que é a pessoa que é mais velha, que é o Pedro, os outros demais, né, os outros demais apóstolos, e desarraigou a velha planta, deixando só a renovação da boa vontade. Então, vários de nós fizemos isso, né? O jovem matou a carne e fez renascer o espírito, pondo o seu eu sobre a fogueira do amor. Tudo que era matéria se queimou. Das cinzas eis que surge uma nova flor espiritual, maravilhoso Elianto, que sabe voltar-se para o sol eterno. O velho, a pessoa mais velha, pôs o machado na meditação honesta, pôs o machado da meditação honesta, né? Vários de nós fizemos isso, aos pés de seu velho pensamento, e desarraigou a velha planta, deixando só a renovação da boa vontade, do qual fez nascer o seu novo pensamento, a nova planta, né, no deserto. Agora ele ama a Deus com o espírito novo e o vê. Cada um tem o seu método para chegar ao porto. Cada vento é bom, contanto que se saiba usar a vela. Vós sentis soprar o vento, e pela sua corrente podeis regular-vos para dirigir a manobra, mas não podeis dizer de onde é que ele vem, nem chamar aquele de que estáis precisando. Também o Espírito chama e passa, mas somente quem estiver atento pode segui-lo, né? Quantos que não estão atentos? Quantos que estão distraídos, né? O Filho conhece a voz do Pai e conhece a voz do Espírito por ele gerado. Como pode acontecer isso? Olha só o homem sem Deus. Olha o homem que não se conhece, Nicodemos. Tu, mestre em Israel, me fazes esta pergunta? Tu ignoras estas coisas? Jesus dizendo com Nicodemos, um homem que está se sentindo sem essa fé e pedindo para João, me dá essa fé, João, me dá a mesma coisa que você tem, João. Que lindo, né? E aí ele falou assim, você, mestre em Israel, Nicodemos, me fazes esta pergunta? Tu ignoras estas coisas? Falamos e damos testemunho somente do que sabemos e vemos. E você fala do quê, então? Como que você dá aula para as pessoas se você não acredita, se você não tem essa experiência? E quantas pessoas que estão hoje vivendo assim, sem o verdadeiro conhecimento de si mesmo? E achando que são muito inteligentes, cheios de soberba. E como que então o que gera essa atitude soberba, de uma pessoa de soberba? Quais são os sintomas dessa pessoa? Uma pessoa soberba considera-se superior aos demais, em um ou em vários aspectos da vida. Quantos católicos que estudaram, quantos sacerdotes, porque estudaram, se acham melhores do que os leigos? E são soberbos. Ou às vezes se acham humildes. E às vezes se acham humildes sem serem humildes, porque não saem do pedestal onde estão, né? E essa imagem está associada a um ego muito elevado, quase sempre marcado pelas seguintes características: vaidade, pelo que estudou, pelo que conhece, e o conhecimento se torna uma pedra de tropeço, como Jesus já disse na Valtorta. Arrogância, prepotência, orgulho, presunção e futilidade. E como age uma pessoa soberba? A definição deste pecado capital é a soberba, pode ser definida como um orgulho excessivo. É a tendência de se considerar melhor do que as outras pessoas. É o pecado da pessoa extremamente vaidosa que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. E seu oposto é a humildade. A soberba tem muitos filhos: orgulho, vaidade, vanglória, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio, exibicionismo, egocentrismo e egolatria. Então é muito triste. E quais são as características de uma pessoa assim? Faz a conversa girar em torno delas.
Se gaba sobre vitórias, habilidades e experiências de vida. Prepotência. Não se relacionar com quem acredita ser inferior. Empatia pouco desenvolvida. Vaidade. Fazer julgamentos constantes definindo quem tem o valor e quem não tem. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. No Novo Testamento, a carta de São Tiago nos traz a famosa afirmação de que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E qual a diferença entre orgulho e soberba? Neste segundo caso, o orgulho assume tons diversos e pode passar a se chamar de soberba. A soberba, segundo a própria definição do dicionário, é um orgulho excessivo. É aquela emoção que enche a mente de imagens grandiloquentes, nos fazendo pensar que tudo gira em torno de nosso umbigo. A pessoa só confia em si mesma, tá? A pessoa só confia em si mesma. A pessoa prepotente é aquela que abusa da autoridade e do poder. Sendo assim, uma pessoa prepotente é aquela que não respeita qualquer tipo de limite e se impõe sobre os outros, dando ordens e buscando sempre obter vantagens para si própria, mesmo que gerem prejuízos às pessoas. E o que o orgulho vai fazer na vida de uma pessoa? Vai deixar ela se sentindo especial, se sentindo melhor e desprezar os outros. Essas são as faces bem conhecidas do orgulho. Os olhos altivos de uma pessoa orgulhosa se refere a essa atitude de arrogância, de orgulho e superioridade. Quando alguém possui olhos altivos, significa que essa pessoa se considera superior aos outros e demonstra isso através do seu olhar. E a arrogância do homem será humilhada, conforme a palavra de Deus. E a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, diz Jesus. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O antídoto para o orgulho é o conhecimento de si mesmo. E conhecendo a si mesmo, você vai ver quem é você por si próprio. Então é muito sério. A pessoa que é orgulhosa, ela vai fechar o céu ao redor de si. E ela também não vai ter o amor das pessoas ao redor de si. As pessoas vão perceber que ela é orgulhosa. Aline, mas a gente não corre o risco de, através desses conhecimentos do livro do céu, você, por exemplo, você falando, parece que você é orgulhosa, não é isso? Mas só que é o seguinte, por que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos? Porque quando a gente está falando de Deus, Ele é superior, Ele é o superior. Então, se a gente fica falando de Deus, 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 e aí a gente fica falando da divina vontade, que é o superior, que é Deus, que é a divina vontade, santidade divina é acima de todas as coisas, a gente está na justiça certa. E se eu ficar olhando para mim, falando de Deus, e falando que Deus é o único que pode ser amado, e que as outras pessoas não estão amando Deus, e aí parece que eu estou julgando as outras pessoas, quando eu falo que os padres estão sendo orgulhosos, né, e eles, né, muitos deles falam que estudam e não querem saber do livro do céu, da Luísa Picarreta. E aí parece que eu tô sendo orgulhosa, arrogante, prepotente, tudo de ruim. Mas só que eu tenho que esvaziar totalmente de mim, porque eu não tô fazendo isso fora da justiça original, da justiça verdadeira. Porque quem que merece ser amado? E às vezes ele é silenciado justamente em torno desse medo, né? O que faz a pessoa, o que mais é triste, né, na santidade humana, é justamente essa necessidade da pessoa querer parecer humilde. Querer parecer humilde só para poder alcançar os corações das pessoas, mas fingindo, né? Por exemplo, eu posso muito bem falar da divina vontade e assim de uma forma que eu não agrida, né, ninguém, que eu não fale a verdade, entendeu? A verdade, assim, escancaradamente, em referente a essa realidade das outras pessoas rejeitarem a divina vontade, rejeitarem a serva de Deus, Luísa Picarreta, na igreja. Gente, tá demorando demais.
para a Luísa Picarreta ser aceita por muitos padres, por muitos bispos, por muitos da igreja, e que são pessoas que estão buscando santidade. E eu não entendo como que a pessoa diz que busca santidade, né? E ela fica ensinando outras coisas para as pessoas, né? E fala que ela sabe disso, que ela sabe daquilo, que ela estudou, que ela, né, sabe que isso, e fica elevando o espírito humano, né, de conhecimentos humanos. E assim, e sendo que tem um conhecimento plenamente divino à disposição nossa. Os conteúdos de São Tomás de Aquino que estão sendo idolatrados na igreja também são revelações particulares. Mas ele é idolatrado pela igreja. Sabe? Só por quê? Por quê? Porque muitas pessoas se alimentaram desses conteúdos durante anos e se mantiveram na fé, se mantiveram na justiça original da graça, do estado da graça, que é a santidade humana. E aí eles acreditam plenamente, né, que só ele deve ser considerado Santo Agostinho, esses santos conhecidos da igreja, que são eles os mais conhecidos, mais famosos nas faculdades, considerados como bons filósofos nas faculdades, porque seguiram Aristóteles, né, e tudo mais, os homens mais intelectuais de toda a história, e considerando eles os mais intelectuais. Então, é um tipo de machismo também, né, em volta das místicas católicas, que desses tempos, e assim, uma desconsideração muito grande do Espírito Santo, né? Porque como se o Espírito Santo não tivesse mais o que fazer, né? Ele só estava lá em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e naquela igreja né, daquela época. E hoje não tem mais ação de Deus. E o que justifica isso? Ah, é porque eu estudei. Eu estudei teologia tomística. Eu tomista. Eu estudei, né, na faculdade. Então, eu sei, eu tenho um diploma. Então, é isso que eu estudei, que é o melhor de todos os conteúdos que estão disponíveis, que são aprovados, né, por todos os intelectuais. Tudo bem, pode ser muito maravilhoso, eu confio que é. Eu não tenho nada contra São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, muito pelo contrário. Eles têm uma base de informação que Jesus não substituiu. O que Jesus, no livro do céu, não substituiu os conteúdos dos santos da igreja, nem dos doutores da igreja. Né? Todos esses conteúdos de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila são valiosos para a gente poder entender até a nós mesmos, a entender muitas coisas de nós. O São Tomás de Aquino também é muito bom ler eles, porque Jesus não complementou eles. Assim, desculpa, Jesus não substituiu eles. A gente precisa ler os conteúdos deles junto com o livro do céu para a gente entender muita coisa, né? E eu propus isso para as meninas. Vamos começar pouco a pouco, estudar esses materiais junto com a Divina Vontade. E usando a ciência infusa, nós vamos ter exemplos incríveis para dar, né? Junto com a Valtorta também. A gente vai ter exemplos maravilhosos para poder trazer. Então, graças a Deus. Mas a igreja negar essas verdades do Fiat Divino é assustador. Assim, o fechamento. Imagina a Luísa Picarreta. Nós já estamos há 3, 4 anos aí, né? Estamos no 4º congresso e diminuiu a quantidade de pessoas que estão assistindo ao nosso congresso em vez de aumentar. Nos outros congressos tinham 30 pessoas, dessa vez não passou de 23. Está diminuindo. Então, assim, cadê os católicos? Cadê os católicos? Ai, porque vocês são arrogantes. Porque vocês estão falando que vocês são santos da divina vontade. Que vocês são os filhos da divina vontade. Vocês estão enganados. Todo mundo acredita que vocês estão enganados. Que vocês são esse orgulho. Por isso que eu comecei essa conversa. Comecei essa conversa justamente para dizer para você. O ser um nada e colocar Deus no ser o tudo. E colocar Deus no comando vai fazer com que as pessoas pensem isso de nós. E para eu continuar falando da divina vontade com propriedade e cada vez com mais justiça de crescimento, de evolução, falando que eu sou filha da divina vontade, firmando e professando isso, faz com que eu precise ser o nada todos os dias. E não pense em mim e no que as pessoas pensam de mim. Se eu me preocupar com o que as pessoas disserem de mim, eu não vou conseguir fazer o que eu estou fazendo. Desde o início, eu precisei fazer esse processo de me aniquilar.
Então, a pessoa sem Deus, ela vai julgar, ela vai ficar nesse julgamento próprio, olhando para si mesma em direção ao que os outros podem pensar, o que os outros católicos podem pensar dela, né? E eu não posso viver assim. Eu tenho que me esvaziar, porque a justiça original e verdadeira é que Deus merece, é o único que merece ser amado. E ele está verdadeiramente nesses escritos. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso, ele está nessas verdades que nós estamos abraçando. E nós precisamos permanecer fiéis, né? Constantes. Se eu tiver medo de ser julgada pelas pessoas, eu vou largar mão, então eu vou abandonar Jesus. E aí eu vou ser uma miserável que vou voltar a vestir os trapos de antes. Eu não posso voltar por causa de medo das pessoas e medo do que as pessoas vão falar de mim. Eu preciso me esvaziar. Então, isso é se encher de Deus e da verdade, de que é a divina vontade, a santidade das santidades. E as pessoas vão ter que aceitar e engolir essas verdades, que é o que Jesus disse, entendeu? E estão aprovadas pela igreja. Então, eu não tenho que ter medo, eu tenho que permanecer cada vez fiel e mais avançando, independente se as pessoas estão aprovando ou não, se estão enchendo os nossos vídeos de visualizações e curtidas ou não, independente se diminuir ou aumentar. Não posso parar. Então, a pessoa sem Deus é a pessoa que vai ficar com medo e vai preferir ficar quieta, né, silenciar, e vai ficar triste por não ter dado testemunho daquilo que estava experimentando de verdade com Deus. E o que eu experimento com Deus, a força e o poder que a divina vontade me dá, é tão maravilhoso que não vale a pena a gente doer-se por causa de nada. Por nada. E ter o verdadeiro conhecimento de nós. Então, estar sem Deus, o que gera? Gera tristeza, gera misérias. A pessoa nunca mais, ela, sabe, a vontade humana faz com que a pessoa fique desconfiada, né? De que se eu, será que eu tô mesmo no caminho certo? Será que Deus sabe o que tá fazendo? Eu acho que eu vou medir isso pela quantidade de pessoas que está assistindo aqui o congresso. Só tem 20 pessoas, então sinto muito. No meu grupo, lá tem mais de 100 pessoas. E cadê as 100 pessoas que não estão aqui ao vivo? Então, desculpa. Jesus, essas verdades não têm atração nenhuma. As pessoas não estão se atraindo, ou é nós. Aí você vai falar assim, não, é você. Vai ver os vídeos de outras pessoas que falam da divina vontade, tem mais pessoas. É você que é o problema, Aline. Gente, a gente está sendo o mais escancarado possível. Nós somos as pessoas que estamos mais escancarando essas verdades do Fiat Divino do que qualquer outro. E abrindo o nosso coração, a nossa vida, o nosso testemunho. Ninguém faz o que a gente faz. E isso assusta mesmo. E ao mesmo tempo Jesus fala assim, eu protejo vocês dos olhos das pessoas que vão julgar. Eu protejo, eu não exponho vocês demais, porque o trabalho de vocês está sendo muito bem feito. Para a minha glória, porque viver para a divina vontade é para Deus, não é para nós mesmos. É para Deus, não é para o humano, é para Deus. E Ele vai gerar o fruto, Ele vai gerar o fruto nas vidas que quiserem, que tiverem a boa vontade, como Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Então vamos continuar a conversa de Jesus com Nicodemos. Então tu, mestre Israel, me faz esta pergunta, tu ignoras essas coisas? Falamos e damos testemunho, que é o que nós estamos também fazendo aqui, do que sabemos e vemos. Estamos experimentando cada vez mais isso e não estamos negando, não estamos fugindo por causa das controvérsias. Isso é um sinal da santidade. O sinal da maior santidade é justamente a gente não se deixar, né, dominar e se dobrar diante das contrariedades, as dificuldades que nós estamos encontrando para levar a palavra de Deus, ainda mais no mundo de hoje com tanta soberba. Aonde que nós estamos trabalhando? Qual é o nosso campo de trabalho? Católicos. Católicos. E os católicos são os seres mais apegados que existem à cultura católica, à tradição católica, às devoções católicas, a tudo isso que Jesus pediu, que falou aqui que o João fez, que precisa ser feito. Olha o que o João fez. É preciso que nasças de novo.
Estes é que souberam renascer. O jovem matou a carne e fez renascer o espírito, pondo o seu eu sobre a fogueira do amor. Tudo o que era matéria se queimou. Das cinzas eis que surge sua nova flor espiritual, maravilhoso elianto que sabe voltar-se para o sol eterno. E o velho, né, que é a maioria dos católicos, estão vivendo nisso. O velho pôs o machado na meditação, da meditação honesta, aos pés de seus velhos pensamentos. Quais são os velhos pensamentos? Os pensamentos de devoções, né, de santidade humana, que as pessoas estão presas, gente. Elas são muito presas nisso. A gente trabalha num campo em que a gente vai ter que pegar o machado para quebrar pedras. Pedras. Picaretas. Por isso que a Luísa chama a Luísa picareta, porque ela vai ter que quebrar pedras de uma tradição católica pegada demais à humildade, né? Por exemplo, eu poderia ser essa católica e por humildade eu não falar o que eu estou falando, né? Não falar as coisas que eu estou falando com tanta declaração e pegar e falar assim, não, os padres são maravilhosos, vamos ficar unidos com eles e vamos, né, nos juntar a eles, e eles vão falar assim, vocês têm que estudar a catequese, estudem a catequese, larguem a Luísa Picarreta, né, e vão estudar a catequese, vão estudar a Bíblia, e fazem um trabalho assim na internet, larguem a Luísa Picarreta, porque, né, eles poderiam falar isso pra gente, e a gente falar, tá bom, padre, a gente vai fazer isso que o senhor tá falando, vamos fazer o que todo mundo já tá fazendo na internet, que é estudar, estudar, né, rezem novenas, uma atrás da outra, né? Fazem o que as outras pessoas estão fazendo. Rezem pelo Papa com as novenas, uma atrás da outra. Fazem isso, né? E meditem a palavra de Deus, o Evangelho. Vocês têm que primeiro se apegar no Evangelho, depois vocês, nu e cru como ele é. E depois, mais pra frente, quem sabe vocês voltam na Luísa Picarreta, lá na frente, na hora que vocês já tiverem decorado todas as coisas da igreja, quando vocês estiverem firmes na igreja, na história da igreja, no conhecimento da igreja, aí aí você é humilde. Aí você quer ser humilde, né? Muito humilde, como os outros católicos. E você vai falar, tá bom, padre, eu vou fazer do jeito que você falou. Pra poder, aí, tudo bem, aí eu vou conseguir então. Aí eu vou conseguir, então, converter outros católicos, se eu tiver o conhecimento da história da igreja, da patrística. É isso que o senhor acha? Então, largar a Luísa Picarreta, tá? E aí eu vou trair Jesus, por causa de humildade, para não me aparecer orgulhosa de ter o conhecimento da divina vontade. E é o que o católico faz. Os católicos, eles vão largar, porque ele vai falar assim, eu não conheço a Luísa, não. Então, larga a mão da Luísa, vai atrás. Vocês não têm nenhum conhecimento básico da catequese, vocês querem entrar num conhecimento novo que ninguém tem domínio. Então, isso é muita soberba, né? Não é? Então, assim, eles acham que vão falar pra você que é soberba. Ninguém nunca falou isso pra mim, mas eu sei como que pensam. Muitas vezes podem pensar isso sim. Então, eu ouço conversas, eu ouço podcasts e vejo os comentários que os padres fazem dos cristãos católicos, dos leigos católicos. Então, a gente vê o que eles ficam falando da gente, né? Que a gente não sabe nada e quer dar lição de moral, né? Que muitos de nós não sabemos nada e queremos dar lição de moral nos outros. Esses dias eu li, né, o comentário de um padre num dos nossos vídeos que eu fiz sobre as diversidades das opiniões humanas. E o padre estava falando lá que tem grupos de católicos que são satanistas, que são mais satã do que não sei o quê, porque estão se falando, se pondo como mestres de teologia, de conhecimento, né? E ele falando que é um absurdo, como que podem ser tão orgulhosos desse jeito, que estão querendo ensinar, sendo que nem conhecem. Então ele mesmo estava falando sobre essas pessoas, falando que elas são orgulhosas, porque estão na internet ensinando, pegam um castelo interior e querem ser mestres de vida interior. Ele estava falando mal dessas pessoas. Um padre. Então, vocês veem como que eles são. E aí, o que que eles vão falar de mim? Eu até comentei, nossa, imagina o que ele deve falar da gente. Né? Sendo que a gente está pegando um livro
e com toda simplicidade lendo esse livro e repetindo como papagaios de pirata, né, as palavras de Jesus. Só isso que a gente faz. E a gente está comentando aquilo que a gente está entendendo. Que é claro, Jesus é claro, né, nessas palavras, nesses conhecimentos. Ele é claro, ele não é difícil de compreender. Para quem tem boa vontade e renasce de novo. E nasce de novo da água e do Espírito. Aí a gente consegue entender o que Jesus está dizendo. E viver coladinho com ele, se encher dele. Então a gente tem que desvaziar de nós mesmos, né? E não ficar preso em querer mostrar para as pessoas a virtude que elas estão dizendo que a gente não tem. E buscar a verdade e ficar com a verdade. E olha o que Jesus está falando mais. Ele fala aqui. Agora, portanto, eu falo e testifico o que sei. Como poderás aceitar as coisas que não vês, se não aceita o testemunho que eu te trago, né, que é o livro do céu? Como poderás crer no Espírito, se não crês na palavra encarnada? Eu desci para subir de novo e levar comigo aqueles que estão na terra. Somente um que desceu do céu, o Filho do Homem, e somente um é que subirá ao céu. Então, gente, as pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que elas vão poder subir ao céu. Mas elas acham que assim que vão subir nas costas de Jesus, mas sem amar Jesus, sem seguir Jesus. E Jesus, ele está ensinando que ele é a verdade absoluta, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas estão dizendo que amam Jesus, sendo que não vêm ouvir a palavra dele, que está na Valtorta e na Luísa Picarreta. E eu não entendo como que elas podem negar que Jesus está nesses escritos. Eu não consigo entender. E esses escritos estão expostos na internet para qualquer pessoa. Como que eles não têm interesse de ler? Ah, porque a gente está ocupado com as outras coisas que são mais precisas, importantes, que é o evangelho, né, que é o magistério da igreja, o catecismo. Essas coisas são importantes porque foram publicadas, né, e já são mais antigas. E é elas que vão dar a salvação para a gente. É isso? Então a gente está preocupado só com a salvação, olhe lá, porque o mundo está muito feio, muito feio. Deixa eu, né, pegar os cegos que você tanto disse, Aline, que estão cegos, surdos e mudos. Deixa eu levar alguns, pelo menos para a salvação. Isso já vai me garantir alguma coisa. Isso é mais fácil para mim do que levar pessoas para a santidade, você não acha? É isso que eles vão falar para mim. Então deixa eu com o meu trabalho, pelo menos fazendo o que eu sei fazer, eu posso ter chance de eu também me santificar fazendo isso. Então faz o seu trabalho, ninguém está te atrapalhando, ninguém está no seu pé, pegando no seu pé, e faz aí, fica quieta, vai fazendo aí, quer dizer, e não precisa tocar em mim, não precisa. Como que não? Eu preciso desabafar, porque é Deus dentro de mim desabafando. Cadê os outros? Cadê os outros que não querem saber desses conhecimentos, né? Eu desci para subir de novo e levar comigo aqueles que estão na terra, somente um que desceu do céu, o Filho do Homem, e somente um é o que subirá ao céu, com o poder de abrir o céu. Eu, Filho do Homem, recorda-te de Moisés? Ele levantou uma serpente no deserto para curar agora cegos, surdos, mudos, loucos, leprosos, doentes, por causa da febre da culpa. Serão curados. E todo aquele que crer em mim terá a vida eterna. Também aqueles que em mim tiverem crido terão esta vida feliz. Não inclines a fronte, Nicodemos. Eu vim para salvar, não para perder. Deus não mandou seu Filho unigênito ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. No mundo eu encontrei todas as culpas, todas as heresias, todas as idolatrias. Mas pode a andorinha que voa rápida sobre a poeira sujar com ela suas penas? Não. Leva somente pelos tristes caminhos da terra uma vírgula de azul, um odor de céu. Lança um chamado para sacudir os homens e fazê-los levantar os olhos da lama e seguir o seu voo, que ao céu retorna. Assim sou eu. Venho para levar-vos comigo. Vinde, quem crê no Filho unigênito não será julgado. Já está salvo, porque este filho roga ao Pai por dizer, este me amou. Mas ele vai dar testemunho de você, né, que crer nele.
Mas quem não crê, inútil que faça obras santas, já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. E qual é o meu nome, Nicodemos? Ele fala, Jesus. Não, meu nome é Salvador, eu sou salvação. Quem não crê em mim recusa a sua salvação e é julgado pela justiça eterna. E o juízo é este: a luz te havia sido enviada, a ti e ao mundo, para ser vossa salvação. E tu e os homens preferistes as trevas à luz, porque preferis as obras más, né? Que são as obras na vontade humana. Jesus veio trazer uma nova visão. As obras na vontade humana, cheias de veneno, de interesse, que a Ruth falou, né, ontem. E aí? Quantas pessoas na Igreja Católica estão vivendo aquilo que a Ruth numerou na palestra dela? Eu chorei na palestra dela. E muitos católicos estão vivendo o veneno do interesse. E será que elas creem em Jesus? Só porque elas estão na igreja não quer dizer que elas creem em Jesus. Não quer dizer que elas estão... Jesus falou que muitos, por causa, né, da fé, como um Judas Iscariotes, são traidores dentro da própria igreja, usando da fé, né? Ontem meu marido mostrou uma coisa no Facebook, eu fiquei horrorizada. No Facebook, você clica nas imagens de mensagens bíblicas e mensagens, assim, de palavra de Deus. Eles colocam muitas mensagens bíblicas, mensagens de fé em Jesus, né? E você clica nessa imagem e vai para uma empresa, para o perfil de uma empresa. Você clica na imagem, porque você pode querer salvar aquela imagem para você usar, para mandar para as pessoas. E aí, na hora que você clica em cima, vai para o perfil da empresa, que não tem nada a ver com aquela imagem, com aquela mensagem da Bíblia. Olha só o que esses caras estão fazendo para divulgar as suas marcas. Usando, eles não colocam mais os produtos deles. Eles colocam uma mensagem de motivação, uma frase de motivação bíblica. Fiquei horrorizada. Fiquei horrorizada com aquilo. Falei, usando o nome de Deus em vão. Usando a palavra de Deus para fazer propaganda de si mesmos. Para levar as pessoas para conhecerem o seu canal, o seu perfil, os seus produtos. Gente, é um engano o que as pessoas estão fazendo. A propaganda delas é um engano. Enganando as pessoas. Falei, mas que ridículo isso. Meu marido até falou, é ridículo o que eles estão fazendo. E não vai dar lucro. Eles estão pagando. O que é isso? Até ele falou assim, isso aqui é engano. Não é tanto dessa pessoa que está fazendo isso. Que está enganando as pessoas assim. Ela está sendo enganada pelas empresas de propaganda. Pelas empresas de propaganda. As empresas de marketing. Ela está sendo enganada. Porque essas empresas que fazem esse tipo de coisa no Facebook, que oferecem esse serviço no Facebook, estão ganhando dinheiro em cima dos cliques que as pessoas que querem salvar essa imagem bíblica bonita, são imagens lindas de mensagens bíblicas. Então você vai querer lá entrar nessa imagem e vai para o perfil. E esse clique é um clique que não tem valor, porque a pessoa não está clicando para comprar o produto, ela está clicando para pegar uma imagem. Então, esses caras no Facebook estão pagando para pessoas que não querem o seu produto entrarem no seu perfil. Que ridículo, gente. É um dinheiro que eles estão jogando fora. E quem está enriquecendo são as empresas de marketing. Em troca de uma coisa tão ridícula. Tão ridícula. Entendeu? As pessoas, se elas não querem te conhecer, por que elas, né? E elas querem conhecer a imagem bíblica ali, elas querem só salvar a imagem bíblica. Elas vão sair do seu perfil e nem vão olhar, vão ficar até chateadas porque elas queriam salvar a imagem e vão ter que fazer um print da tela. Não podem salvar a imagem no Facebook mais porque elas, na hora que clicam para salvar a imagem, vai para o seu perfil. E você é um bobo, um babaca que está pagando, né, o clique dessa pessoa que não está nem um pouco afim de te conhecer. Aí meu marido falou assim, que ridículo, eu nunca que eu ia contratar para minha empresa um serviço idiota desse. É só gente louca que fez isso. Maluca, ó,
viajante. Deve estar cagando dinheiro, só pode ser. Tá sendo enganado, Jesus, né, com certeza, né, Deus, nada a ver, meu marido falou, tá sendo enganado, estão sendo enganados, sendo feitos de trouxa por essas empresas de marketing. Mas essas empresas de marketing estão usando o nome de Deus em vão, pecando com material bíblico. Então, gente, é muito sério, né? Ah, não, eles estão evangelizando de uma certa forma, né? Gente, qual é o interesse deles? Eles estão ganhando dinheiro em torno disso, acorda. E é o que está acontecendo. A Ruth falou, muitas pessoas estão buscando a fé como produto, estão vendendo a fé e estão aproveitando, né? Ela leu um trecho lá que falou, né, na palestra dela, que as pessoas estão unindo o evangelizar, querendo se salvar sua alma e salvar a alma das outras pessoas, mas ao mesmo tempo tá vendendo livros, né, fazendo... Ah, mas é livros de evangelização também, mas mesmo assim, estão buscando ganhar dinheiro na mesma coisa, e não é por amor a Deus verdadeiro, puro, simples. Elas estão tendo interesse por trás dessa palavra. Vocês não estão entendendo como isso é grave. E elas não entendem que isso é grave. Elas não estão nem aí. Elas só simplesmente estão unindo o útil, que é evangelizar, com o agradável, que é ganhar dinheiro. Gente, é um absurdo. Os padres estão vendendo cursos, né? É absurdo. Quem que pagou os estudos dos padres? Nós, com os nossos dízimos. Né, com o dinheiro que é arrecadado na Igreja Católica. Eles não, o dinheiro que paga o salário deles, né, para eles, e que paga os estudos deles, porque quem que dá aula para eles, né? Quem que paga os professores que dá aula para eles no seminário? Somos nós, né? Os fiéis. Entendeu? Então, eles estão estudando com o nosso dinheiro e eles não estão devolvendo pra gente o estudo de graça, a gente tem que pagar. Ah, mas a gente paga porque só valoriza quem paga. É isso que eles pensam. Não, eles estão, né? Ah, mas é porque eles compram câmeras, é porque precisa financiar. Eles estão pagando salário, gente. Estão pagando salário de funcionários. Tá? Tem uma rede de trabalho ali. Aline, então eles estão dando emprego, que bom, maravilhoso. E isso é lindo. Gente, isso não deveria ter necessidade. Mas eles estão 24 horas trabalhando para Deus, para evangelizar e fazer um trabalho bem feito. Por isso precisam ter 24 horas de tempo e ganhar o salário para isso. Todos merecem, está na palavra de Deus. São Paulo escreveu, todos que trabalham merecem o seu sustento. Você, então, você está do lado deles. Mas pensa, dê de graça o que você recebeu de graça. Jesus deu de graça a salvação e as verdades dele. E ele não quer que a gente fique ganhando dinheiro com isso. Dá para evangelizar com boa qualidade, né? Dentro do seu tempo de lazer. Entendeu? E você trabalhar na sua faculdade. Aline, mas não tem nada de errado o que eles estão fazendo. Tudo bem, você que acha. Você pode achar que não tem nada de errado, que está na Bíblia, não tem problema. Mas Jesus não está gostando. Porque ele gostaria de um interesse puro de evangelizar por ele mesmo e dar de graça as coisas e não ficar cobrando das pessoas. A salvação, ele veio do céu de graça para dar pra gente. E essas pessoas estão vendendo os conhecimentos de Jesus. Explicar para, né, quando elas vão ensinar, elas estão cobrando uma coisa que elas deveriam dar de graça, que foi pago pelo próprio cristão, pelo leigo. E o leigo tem que pagar de novo, né, para poder receber o conteúdo que ele mesmo pagou da faculdade daquele padre. É um absurdo. Um absurdo. Então, assim, desculpa, Jesus dentro de mim não quer isso. Não quer esse veneno de interesse. É o que mais tem... Nossa, ele fala muito disso, é muito triste. Então, ele fala, quando eu for levantado, aqueles que agora estão cegos, surdos, mudos, loucos, leprosos, doentes por causa da febre da culpa, serão curados. E todo aquele que crer em mim terá vida eterna. Também aqueles que em mim tiverem crido terão esta vida feliz. Não inclines a fronte, Nicodemos. Eu vim para salvar e não para perder.
Aí você fala assim, você está dizendo que Jesus veio para perder as pessoas que estão no veneno de interesse, Aline. Você está vindo trazer informações que podem trazer dúvida para os corações. Não é isso que você está fazendo? Dúvida de que se essas pessoas não viverem na santidade divina, elas podem, nesse momento, perder a santidade, perder até salvação, não é isso? Você está me falando que a Ruth falou que todo mundo está indo na igreja pecando, né? Pecando porque estão com interesses. Então você não está ensinando a salvação e a esperança, você está ensinando uma mensagem né, de dúvida sobre o amor de Deus por nós. Não é isso que você está ensinando? Não. Eu estou dizendo o que neste tempo ninguém diz. Parem de brincar com Deus. Parem de brincar com Deus. Vivam a verdadeira caridade. Deem de graça. Sejam um nada que Jesus precisa que vocês sejam e se encham do tudo que é Deus e doem essa vida de testemunho verdadeiro sem interesse por trás. Sem nenhum interesse por trás. São Paulo apóstolo, ele não vendeu Bíblia. Ele não vendeu Bíblia. Ele não vendeu cursos. São Paulo apóstolo trabalhou fazendo as redes para poder se sustentar. Ele não ficava pedindo doação de óbolo. Então pensa. Ele levantou uma serpente no deserto para curar as doenças de Israel. Quando eu for levantado, aqueles que então agora estão cegos, surdos, mudos, loucos, leprosos, né, com veneno de interesse, doentes por causa da febre da culpa, serão curados e todo aquele que crer em mim terá a vida eterna. Também aqueles que em mim tiverem crido terão esta vida feliz. Não inclines a fronte, Nicodemos. Eu vim para salvar, não para perder. Deus não mandou o seu Filho unigênito ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele e de sua verdade. No mundo eu encontrei todos os tipos de culpas, todas as heresias, todas as idolatrias. Mas pode a andorinha que voa rápido sobre a poeira sujar com ela suas penas? Não. Leva somente pelos tristes caminhos da terra uma vírgula de azul, um odor de céu. Lança um chamado para sacudir os homens e fazê-los levantar os olhos da lama e seguir o seu voo, que ao céu retorna. Assim sou eu, venho para levar-vos comigo. Vinde, quem crê no Filho unigênito não será julgado. Já está salvo, porque este filho roga ao Pai por dizer, este me amou. Mas quem não crê é inútil que faça obras santas. Então Jesus que vai dar testemunho de você. E o que ele vai dizer de você? Aquilo que a Ruth enumerou dos venenos de interesse? Ou ele vai dizer para você que você foi um outro Jesus que deu tudo de graça? Que deu a salvação para as pessoas de graça, que deu os milagres de graça, que deu tudo de graça e deu seu sangue de graça. Porque não creu no nome do Filho único. Qual é o meu nome, Nicodemos? Então, eu estava lendo uma notícia agora que na Alemanha só tem 23% de católicos e mais 20 e poucos por cento de protestantes. E que uma grande quantidade de pessoas saiu da igreja católica e ainda tem fé e estão abrindo comunidades particulares porque não querem saber da igreja católica lá pelos abusos, pelos escândalos, né, dos bispos alemães e dos padres alemães. E as igrejas, tanto protestantes também, foi muito escandalizados, os pastores também não estão conseguindo mais, né, se manter, porque estão todo mundo saindo tanto da igreja evangélica como da igreja católica, sendo cristãos independentes, individuais. E aí isso vai chegar no Brasil. E aí a igreja católica lá está tendo dificuldade para conseguir fundos para se sustentar. E a igreja protestante igualmente está deixando de ter os fundos para se sustentar. Porque quem que sustenta a igreja? São os ganhos, né? Os óbulos, os dízimos, as ofertas de quem vai participar. Como não tem mais muitos participantes, então a igreja está preocupada como ela vai se sustentar. Então, olha, só o dinheiro que importa, gente. A única preocupação dessas pessoas é o dinheiro. Sendo que não precisa de dinheiro para evangelizar. Não precisa. Eu não sei de onde que eles tiraram na cabeça dele que precisa. Eu não gasto quase nada de dinheiro para evangelizar.
Como que não, Aline? A gente paga 450 por mês para um técnico manter a nossa loja, né, bem organizada e aparecer no Google. Se eu não quiser pagar os 450, a minha loja vai estar no Google do mesmo jeito. Quer dizer, o meu site vai estar no Google do mesmo jeito. Se a gente está juntando dinheiro, né, juntando uma caixinha para pagar todo mês um rapaz, é porque a gente quer, né, alcançar mais pessoas, estar mais fácil, só por isso. Mas a gente não precisa e não estamos pedindo dinheiro para ninguém. Nós que estamos financiando porque a gente quer, porque a gente ama tanto a divina vontade, estamos tirando do nosso sustento que a gente, né, do dinheiro que a gente ganha no nosso salário. A gente não está pedindo dinheiro para ninguém. Ah, mas você está monetizando, né, o YouTube. Isso, de uma certa forma, você não paga nada quando você clica numa propaganda, né? Você não tá pagando nada. Nenhum dinheiro eu tô pedindo para você. Nenhum pixel eu tô pedindo. Então, desculpa. Clicar num botão lá e vir um dinheiro que possa, de repente, pagar né, uma hospedagem, pagar um melhoramento no nosso, né, na nossa estrutura, que eu possa gastar alguma coisa para poder colocar um glossário do catecismo, ou comprar livros novos de PDF para dar para você de graça, né? Não vai matar você. Eu não tô pedindo dinheiro para você. É tudo de graça, tudo liberado geral aqui. E é isso que Jesus precisa. Então, eu não tô prejudicando você. Então, se eu estivesse prejudicando e pedindo dinheiro para você, aí eu estaria realmente sendo hipócrita em estar falando isso. Então, assim, cuidado. O que gera estar sem Deus, sem o conhecimento de si mesmo? O que gera isso? Né? Então, Jesus fala aqui: eu sou salvação. Quem não crê em mim recusa sua salvação e é julgado pela justiça eterna. E o juízo é este. O juízo é este. A luz te havia sido enviada a ti e ao mundo para ser vossa salvação, e tu e os homens preferistes as trevas à luz, porque preferis as obras más, que eram já os vossos costumes, e não as obras boas que ele vos indicou para que as seguisseis e vos tornasses santos, que é o que ele deseja. Vós odiastes a luz, porque os malfeitores amam as trevas pelos seus delitos e fugiste da luz, para que ela não vos iluminasse em vossas chagas ocultas. Então, você tem chagas ocultas de necessidade, de interesse, né? De necessidade de se mostrar, de mostrar os seus dons, que a Ruth falou, né? Que a pessoa quer mostrar o seu dom, ser reconhecida, elogiada. Então, você tem as suas chagas que você não quer, né, que sejam mostradas. E a luz vem mostrar essas chagas ainda, esses interesses, ainda o que tem podre por baixo. E ele quer você santo. E a punição será em relação à condenação tanto para o indivíduo como para a coletividade. Quanto aos que me amam e põem em prática as verdades que eu ensino, né, e de graça levam essa mensagem, nascendo por isso no Espírito uma segunda vez, que é a mais verdadeira, eis que eu digo que estes não têm medo da luz, da verdade, mas ao contrário dela se aproximam, porque a luz deles aumenta aquela pela qual foram iluminados, uma glória recíproca que torna Deus feliz em seus filhos e os filhos no Pai. Os filhos da luz não temem ser iluminados pela verdade, por mais difícil que ela seja. Ao contrário, com o coração e com as obras dizem: não eu, ele, o Pai, ele, o Filho, ele, o Espírito Santo realizar em mim o bem. A eles glória eterna. E do céu responde o eterno canto dos três que se amam em sua perfeita unidade. A ti a bênção, meu filho, para sempre. Verdadeiro filho da nossa vontade. Jesus não mudou nada, é nós que mudamos. Jesus não mudou a sua mensagem, é nós que mudamos o nosso jeito de levar essa mensagem de Jesus para as pessoas. É nós que estamos nos enchendo de nós mesmos e negando a luz da verdade, que pede que nós nos esvaziemos de nós mesmos, e a gente, ao contrário, estamos negando essa verdade de nos esvaziar, estamos nos enchendo mais e mais de nós mesmos, e a luz estamos rejeitando. Porque essa luz da verdade vem trazer para a gente uma verdade que machuca e que a gente quer ignorar, que a gente prefere ficar nas trevas e evitar, né? E justificar. Não, não é do jeito que você está pensando, você está exagerando, você está sendo fanática. É o que mais falam para a gente, que nós estamos sendo fanáticos, que nós estamos exagerando e radicalizando. Cuidado, então,
Cuidado, gente. Prestem atenção. Prestem atenção com o que estão fazendo na internet. Então, Jesus fala aqui no trecho que eu separei para minha partilha, ele fala assim: não saias da minha vontade, porque saindo de dentro dela, vens a perder o meu conhecimento. E não me conhecendo, vens a perder o conhecimento de ti mesma, porque só se distingue com clareza se há ouro lama em você, com os reflexos da luz da verdade. Porque se tudo é trevas em você, facilmente se pode confundir os objetos e você pode justificar as suas atitudes como sendo amor por mim e não é. Agora, luz é o meu querer, é o que eu desejo, que tudo seja de graça, né? Recebeu de graça de mim, dê de graça. Luz é o meu querer que, te dando o meu conhecimento, aos reflexos desta luz, venha conhecer quem você é, desapegue da matéria. Não pense que precisa de matéria, né? De material, que você venda, né? Que você precisa do dinheiro para poder conseguir falar de Deus. Para com isso, meu irmão, minha irmã. Que você precisa, né, do elogio para continuar servindo na igreja. Que você precisa, né, que o padre te respeite para continuar servindo na pastoral. Sabe? Que você precisa, né, do carinho do politicamente correto na igreja, que a igreja seja, né, do jeito que ela está sendo hoje, falha em te dar a correção. Porque é o único jeito de você continuar nela e olhe lá, para continuar você dando o óbolo que a igreja precisa para se manter, que ela está tão preocupada com isso, com o dinheiro. Né? Então ela trata você do jeito que você quer ser tratado, com os elogios, com o politicamente correto, com o tapinha nas costas, né? Com aquela coisa do reforço positivo, que a gente ouviu falar sobre isso, né? Reforço positivo, de só elogiar e nunca criticar você. Então a gente continua nessa situação. Reforço positivo, né? Procurem isso na internet, a falácia do retorno positivo. É um jeito de você recompensar as pessoas sempre, o tempo todo, e nunca desagradar as pessoas. Então, na igreja tem essa cultura, em todo lugar, na escola, em todo lugar está assim, né? Desconstruindo o que é a verdadeira verdade para colocar uma nova face nessa verdade. E aí estão todos inebriados em trevas, e não estão mais, né, podendo, lá. Porque se tudo é trevas, facilmente se podem confundir os objetos. Só com conhecimento verdadeiro se distingue com clareza se há ouro e lama com os reflexos da luz. Então tem que fazer uma purificação poderosa na igreja católica. Tanto que Jesus fala para Luísa dessa purificação. E tá precisando urgente, né? Mas se quiser sair dessa minha vontade da luz, a primeira coisa que você perderá é a verdadeira verdade do seu conhecimento, né? Do que você realmente é. E depois virá a viver sobre a terra e será obrigado a sentir o peso, esse peso terreno da matéria, da necessidade de elogio, da necessidade do reforço positivo. Você vai ser obrigada a se mover só se tiver alguma recompensa na terra. Um dinheiro que paga suas contas, né? Que pague o que você está, o tempo que você está investindo para poder evangelizar. Então você vai sentir o peso terreno. A dificuldade que você está tendo, que você quer dinheiro para ir para tal lugar e não tem para ir. Então precisa pedir para as pessoas, gente, eu preciso de dinheiro, senão eu não vou para fazer lugar nenhum, não vou poder ir lá. Não vou poder viajar para ir fazer o meu trabalho. Eu vou fazer um podcast, eu preciso ir para São Paulo, eu moro aqui no Cuiabá. Então eu preciso de dinheiro, doação. Me mandem o dinheiro que eu vou lá para São Paulo no PHN falar para vocês. Sendo que tem como falar da onde está. Nós temos, né, hoje internet. E nós podemos falar pela internet, que é como o nosso congresso é feito gratuito. Eu não preciso pagar nenhum palestrante aqui. Todos mandaram para mim os seus áudios e nós fizemos o vídeo. E você está recebendo sem nenhum real. Sem pagar, e eu não paguei nenhum real para ninguém. Ninguém pagou R$1 para receber esses conhecimentos. É só amor puro e sacrifício. Do jeito que Jesus deseja, do jeito que Ele quer a santidade dele. A santidade que Ele está ensinando nesses tempos. Sem pedir nenhum real para você. Por que eles precisam pedir o dinheiro para ir viajar? E no meio disso tudo eles fazem suas vontades, fazem um monte de coisa, né? E vivem na vontade humana, na santidade humana que eles acham que tá maravilhosa, mas estão plenamente ofendendo a Deus. Ofendendo a Deus. E acham que estão fazendo tudo certo. Será que estão fazendo tudo certo?
com o veneno do interesse que Jesus fala tanto no livro do céu? Que no meio disso tudo eles vão passear, eles vão fazer amizade, trocar figurinhas, né? Fazer amizades, interesses humanos que estão por trás, combinam outros eventos, né? E nesses eventos tem um monte de coisa, um monte de elogio, um monte de reforço positivo, um monte de coisa. Ah, não, Aline, eles sofrem muito. Ah, coitados. Ah, sim, sei. Tá. Cuidado, gente. Então você vai ser obrigado a sentir o peso terreno, a gemer e suspirar, como todos os desventurados que vivem fora da minha vontade. Então, esse é o trecho principal, né? Tem outros trechos, mas eu acho que por hoje tá bom, né? Se Deus quiser, a gente fala mais. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe. Até mais.